últimas doenças de protozoários que a gente tem para falar, né? Só reforçando, pessoal, o conteúdo que a gente fala, né? Sempre olhar lá a questão de frequência, né? Que o professor pede para vocês responderem. Eu acho que os presentes aqui na live já fazem isso, né? Mas quem está assistindo a live gravada depois, no outro dia, não se esqueça de fazer questão de presença, tá? Nessa semana, a gente não vai ter atividade além, vai ter outra questão além da questão de presença. Então, aproveitar que essa semana está mais tranquila. Bem? Vamos, então, começar agora a falar um pouquinho sobre a doença de hoje. Uma das doenças mais relevantes que a gente tem, que é a malária, né? Acho que todos nós já ouvimos falar um pouco sobre a malária. Vou colocar aqui no primeiro slide. Né? Poxa, que barulho é esse? Eu acho que é o seguinte, o computador do professor é meio velho, então ele, às vezes, a turbina dá uma... reformando a rua, alguma coisa. Parece que estamos no avião aqui, né? Tranquilo. Não, beleza. Desculpa. Imagina. Os alunos já pensaram que o professor estava no avião outras aulas, né? Uma vitamina aí. Bom, vamos lá, pessoal. A gente até agora falou de doenças apenas causadas por protozoário. Se vocês lembram, os protozoários são aqueles seres microscópicos feitos só de uma célula, né? Então, a parasitologia é uma área muito ampla. A gente vai falar de vários tipos de organismos, né? Mas até agora, a gente só falou de protozoários. Né? E algumas doenças são bem complexas, outras doenças nem tanto. Né? Talvez de todas as doenças que a gente tem falado, então eu me refiro a doença de Chagas, toxoplasmose, giardíase, tricomonas, essa de hoje seja a doença mais famosa, mais conhecida no planeta. Né? A malária é uma das parasitoses mais prevalentes do mundo. Né? O número de infectados é maior do que de qualquer outra doença que a gente já falou. Né? Todo mundo aqui já ouviu falar da malária, mesmo que no seu país não tenha muita chance de pegar malária. Curioso isso, né? Por que será? Bom, é uma doença bem patogênica, é uma doença que assusta bastante a população. Tá? Como aqui no slide a gente apresenta, é uma das parasitoses causadas por protozoários mais disseminadas no mundo. Né? A gente daqui a pouco vai olhar o mapa e a gente vai perceber que a malária ela não infecta todos os países. São regiões específicas. São principalmente regiões tropicais. Né? Mas ainda assim, o número de infectados ali dentro é gigante. Tá? Milhões de mortos já foram contabilizados pela história. Então, a gente tem, por exemplo, uma doença que, em média, infecta 1 milhão de novos casos por ano. Né? E isso é um número muito grande. Se você parar para pensar que ele está confinado a doenças tropicais. Tá? E milhares e milhares de pessoas morrem por ano dela. Né? Então, realmente estamos falando de uma doença mais patogênica. Outro grande problema, que dificulta bastante o entendimento da malária, é que o ciclo de vida dela é complexo. Até agora, a gente estava falando de doenças que têm nomes novos, né? Por exemplo, o nome de um parasita novo, uma forma de vida, né? O parasita se transforma em outra coisa, enfim. Mas não eram ciclos de vida tão difíceis assim. Né? Até agora, acho que o ciclo de vida mais complexo que a gente chegou a ver foi o do toxoplasma. Né? O da malária é reconhecidamente o ciclo mais complexo que existe. Então, a gente tem que estudar com calma hoje. Né? Outro fato também complicado é que, por ele ter um ciclo de vida complexo, a gente tem dificuldade em prevenir a doença. A gente hoje não tem estratégias tão fortes assim para acabar com essa doença. Né? Todo mundo aqui já deve ter visto em filmes, talvez, que quando pessoas migram para regiões tropicais, elas têm o risco de pegar doenças. Então, um filme que a gente vê, por exemplo, um personagem indo para uma selva, né? Indo aqui para o Brasil, uma região de paisagem, tipo a Amazônia, por exemplo, a gente vê que os personagens têm medo de pegar doença. Né? E isso não é mentira, isso é verdade. Quando você vai para uma região assim, de mata densa, floresta extensa, né? Você tem ali doenças tropicais, doenças que são típicas dessa região. Né? É comum, por exemplo, aqueles exploradores que foram conhecer tribos de índios bem mais afastados das regiões urbanas, né? Pessoas que comum pegar doenças, volte e meia pegar uma doença, ficar infectado, né? Então a pessoa dorme em redes, por exemplo, e ela tem muito contato com o ecossistema da região.
Quando você está numa rede, você pode ser picado por um monte de mosquito, né? E existem alguns vetores de doenças tropicais nas florestas, né? Como, por exemplo, o mosquito que transmite a malária. Vou falar daqui a pouco. Tá? Essas pessoas que adquirem essas doenças, elas chegam a ficar com sinais muito fortes, suadeira intensa, febre, né? E a malária era muito comum, as pessoas que vinham aqui em regiões inóspitas do país, regiões tropicais, né, adquirir a malária, né? É uma doença que é mais comum na África, mas ainda assim existe aqui na nossa região amazônica, né? Principalmente América Central e Amazônia. Né? Bom, quem transmite a malária? A malária é um protozoário, mas o maior risco se encontra no vetor. Esse mosquito aqui, ó, o Anopheles, né? Pela foto criada, a gente pode observar que o mosquito ele está fazendo um pasto sanguíneo. Então, o mosquito ele se alimenta de sangue. Na verdade, o Anopheles, que transmite a malária, é a fêmea da espécie. As fêmeas Anopheles, né? Quando as fêmeas vão fazer a postura de ovos, elas precisam de uma refeição nutritiva, para que o ovo dela se desenvolva, né? E esse mosquito aqui, ele costuma se alimentar de seiva das árvores. Como ela precisa de muito nutriente para postar os ovos dela, então ela faz um pasto de sangue. Os machos não fazem isso. Então a gente adquire a malária de mosquitos fêmeas, né? E no momento que ela se alimenta, por exemplo, se ela estiver infectada, né, ela vai transmitir a malária para a gente, né? Todo ar. Nesse caso aqui, os mosquitos, eles são os hospedeiros definitivos. Você lembra da definição que a gente fez lá no começo da disciplina? A gente falou que os hospedeiros definitivos são aqueles em que o parasita tem as formas sexuais da doença, o estágio evolutivo maduro, né? Enquanto o homem é o hospedeiro intermediário. O homem ele vai apresentar as formas que se multiplicam, mas que não tem uma reprodução madura. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tá? Aqui a gente tem um mapa mundo, né, da malária. Como eu falei para vocês, um pouco mais de 1 milhão de pessoas é contaminada por ano. Então a gente está falando de um número muito grande. Né? E aqui a gente tem esse mapa aqui, ó, 3 níveis de intensidade de transmissão de doença. Tá? A gente tem primeiro, não tem relato de transmissão, esses países que estão em azul, né? Geralmente esses países que estão em azul são países que não são tropicais, são temperados, né? Então, o vetor, o Anopheles, ele não se encontra nessas regiões temperadas, né? Mas você pode observar que a gente tem um estágio intermediário ali, ó, que é um estágio que a gente tem uma transmissão intensa, né? Que é a região em laranja, né? Região em laranja, você pode ver que é a maior parte da África setentrional ali, então a faixa média do continente africano, né? O continente africano ele tem uma vegetação equatorial tropical muito grande, então é comum você ter selva, por exemplo, né? Uma mata tropical, e aí que o mosquito gosta de residir, ele fecha o ciclo ali, né? E você tem vários países que estão na coloração amarela. Esses países você tem, não tem uma transmissão muito grande, mas existem relatos de transmissão. A gente, ó, pode ver que o Brasil, né, principalmente na região norte, a gente tem casos não tão poucos assim de transmissão, e também na América Central, América do Sul e América Central. Tá? Você percebe que a doença também é comum na Ásia, né? Então você tem ali, por exemplo, China, Índia, isso é comum você ter a doença. Então, observe que boa parte do continente ele é afetado pela malária, né? Que é algo bem complexo. A gente falou lá no começo da aula que, pela nossa história, nós temos vários indivíduos que adquirem malária pela história, né? Inclusive algumas figuras ilustres. Existe uma área hoje da parasitologia chamada paleontoparasitologia, que você tenta estudar múmias, você tenta estudar indícios de personagens históricos, né? E a gente percebe que alguns deles adoeceram de doenças infecciosas. Inclusive relatos ou peças anatômicas que mostram que esses indivíduos tiveram malária. Então a gente tem ali o rei, o faraó egípcio, Tutankhamon, que é bem famoso, né? A gente tem aquele conquistador macedônico, que é o Alexandre o Grande, e a gente também tem ali o mongol, o Gengis Khan, né? São figuras históricas famosas que morreram ou adquiriram malária, né? A gente tem várias personagens que adquiriram malária, porque
Quando a pessoa entra numa região temperada e temperada para tropical, né, você tem ali contato com o parasita. Então, isso não é tão raro de acontecer assim. Tá? Bom, esse aqui é o agente etiológico da malária. A gente está falando de um protozoário, né? O nome dele é Plasmodium. A gente vai perceber que existem várias espécies de Plasmodium que podem transmitir a malária. Eles diferem um pouco de aparência e comportamento, né? Mas aqui já começa um pouco a complexidade da doença. Se você lembrar, até agora, as doenças que a gente conversou aqui nas aulas, a gente estava falando só de um agente patogênico, né? Então, um agente para uma doença. Agora você percebe que a gente tem aqui uma doença com vários patógenos diferentes. Eu tenho, por exemplo, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, né? Então perceba que a gente tem mais de um nome para a mesma doença. Tá? Inclusive, a gente vai ver uma foto daqui a pouco com algumas características. Né? O que a gente pode observar aqui na esquerda? A gente tem aqui o desenho esquemático da estrutura do parasita. Né? Esse aqui é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa invadir uma célula para se multiplicar. Né? No ser humano, o Plasmodium gosta bastante de invadir dois tipos de células. Ele invade as células do sangue, os glóbulos vermelhos, e ele invade as células do fígado, que são chamados de hepatócitos. É ali que ele vai residir, que ele vai nos infectar. E isso vai ter sinais, consequências sérias no nosso organismo. Né? E aqui na direita, você pode observar um esfregaço de sangue. Né? Nesse esfregaço de sangue aqui, o que a gente pode observar, pessoal? Você pode observar que a gente tem aqui algumas formas, né? Algumas células que estão parasitadas, né? E que estão ali albergando uma grande quantidade de parasitas no seu interior. Né? Chega uma hora que essas células, isso aqui são várias células dos glóbulos vermelhos, vários glóbulos vermelhos, né? Uma célula infectada, ela vai explodir, liberando uma quantidade grande de novos parasitas. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, alguns dos nomes desses protozoários, né? A gente pode ver ali que na esquerda a gente tem um quadro chamado febre terçã, né? Que são os nomes das doenças. Febre terçã benigna, ou febre terçã maligna, ou até mesmo febre quartã. O que significa isso? Dependendo do sinal clínico que dá, a gente dá nome para a malária de um tipo de forma. Né? Por exemplo, quando a pessoa é infectada pelo Plasmodium vivax, ou Plasmodium ovale, né, a pessoa, ela, como consequência, ela fica com uma febre, um tipo de febre, né, que a cada 3 dias o pico de febre volta. Então, quem tem malária, é muito famoso como sinal clínico a pessoa apresentar episódios de febre. Não é qualquer febre, tem picos muito fortes de febre. Né? A pessoa ela chega a ter febres que causam tremedeira, uma suadeira muito forte. Né? São febres que muitas vezes levam a pessoas a delírios, ou até mesmo morte. É o caso de várias pessoas que morrem por ano de malária. Né? Ele se chama terçã porque a cada 3 dias esses parasitas costumam dar febre nela. O mais famoso de todos esses protozoários é o Plasmodium falciparum. O Plasmodium falciparum é o carro-chefe da malária, né? Ele é responsável pela febre terçã maligna. O que é isso? A cada 3 dias, a pessoa vai ter uma febre descontrolada, uma febre altíssima. Estamos falando de aproximadamente 40 graus. Uma febre de delírio, isso. Né? E ali, Plasmodium malariae, né, ele causa febre quartã, ou seja, a cada 96 horas, a cada 4 dias. Por isso que vem esses nomes aqui. Né? É muito comum as pessoas que se encontram, por exemplo, em regiões tropicais, elas tomarem bebida, né, alcoólica para evitar, para prevenir a picada do mosquito. Né? Isso não está de todo errado, né? Na sabedoria popular, ingestão de álcool previne a picada de mosquitos. Né? Acredita-se que os teores, os níveis de álcool na corrente circulatória, elas previnem um pouco, né, a picada do mosquito. Ele serve como um repelente, por assim dizer. Né? Isso não é 100% eficiente, mas ele funciona de uma certa forma para quem não quer ser picado pelo mosquito. Né? Prof, Oi, diga. tem pessoas que tomam aquela vitamina B12, né, para
para tipo ir para a região de Pantanal e tal, essas coisas. Ela previne mesmo? É pelo cheiro? Olha só, boa pergunta, tá? A vitamina B12, ela é uma vitamina muito boa para prevenção do sistema nervoso, né? Mas ela não tem um efeito contra o protozoário em si, ela não é anti-malária, né? Para isso a gente tem que tomar os protozoocidas, são os medicamentos que têm ação exatamente na célula, né? Uhum. Muitas pessoas que combatem doenças de protozoário, doenças parasitárias, tomam vitamina, porque a vitamina ajuda o sistema imune a derrotar, né? Mas a vitamina sozinha, ela não tem efeito. Uhum. Bom? Tá joia. Beleza. Obrigada. Beleza. Bom, pessoal, aqui a gente tem... Professor, Oi, nesse diga, Frei. caso da malária, o ivermectina lá é bom ou não? O Porque caso da malária, a gente vai falar no finalzinho da aula, mas a gente já pode falar agora. Tem 2 produtos que são os mais indicados. Primeiro, o super famoso hidroxicloroquina, que a gente está falando até agora, né? Hidroxicloroquina é um dos medicamentos recomendados para destruir a malária, né? E o outro, que é muito famoso, é o quinino, né? Quinino é um complexo extraído da casca, né, de uma árvore que a gente tem em regiões equatoriais. O quinino ele foi usado durante muitos séculos. Os jesuítas detectaram que o quinino ele pode ser um produto bom contra a malária, né? Isso por sabedoria popular indígena, né, que transmitiu aos jesuítas, enfim. E até hoje a gente usa o quinino. O quinino, que é extraído, como eu falei, da casca de uma árvore, ele tem um bom efeito, né? Já não é muito mais extraído de árvore, hoje já é feito sinteticamente. Ele e a hidroxicloroquina são os carros-chefes contra a malária. Tá? Beleza, professor. Beleza. Aqui a gente tem, pessoal, algumas imagens, alguns esfregaços de sangue, né? Que a gente pode observar de diferentes tipos de protozoário. Tá? Vocês podem ver, por exemplo, que a gente tem o Plasmodium vivax, né? O que é cada uma dessas fotos que a gente está mostrando aqui? A gente está mostrando aqui para vocês que dentro de cada célula você tem formas de vida de protozoários. Algumas delas, como por exemplo na segunda coluna aqui, ó, você pode ver que as células elas estão lisadas, né? O que é isso? Quando o protozoário entra na nossa célula, ele vai se multiplicar, né? Chega uma hora em que existe uma carga parasitária tão grande ali dentro que a célula rompe, liberando esses protozoários na corrente circulatória, né? O nome disso aqui é um esfregaço de sangue periférico. A gente costuma coletar, por exemplo, de alguns pontos, como extremidades, né? Com a ponta dos dedos, por exemplo, e você percebe que você tem ali teu sangue, presença de parasita. Glóbulos vermelhos parasitados. Né? Cada tipo de espécie, ele denota uma característica diferente. Então, por exemplo, o Plasmodium falciparum, você tem aqui a presença de vários parasitas dentro da célula. Plasmodium vivax, são formas grandes parasitadas, né? Plasmodium ovale, ele desfigura um pouco a célula, enfim. Pequenas diferenças que a pessoa pode usar para diferenciar entre as formas de vida. Né? E aqui nessa imagem aqui, pessoal, a gente vê um desenho esquemático das diferentes formas de vida em relação aos plasmódios, né? Aqui começa um pouco a nossa dificuldade. A gente falou no começo da aula que o ciclo de vida da malária é mais complexo do que as outras doenças. Por que é mais complexo? Ele tem várias formas de vida, né? Cada hospedeiro, ele vai ter alguns tipos de forma de vida. Então, vamos falar isso aqui com muita calma para a gente entender, tá? Vamos falar sobre cada um deles aqui, ó. Primeiro, a gente tem aqui embaixo os gametócitos. Se você observar, a gente tem um gametócito verde e um gametócito rosa. O que é isso aqui? Isso aqui são as formas sexuais do parasita. Os gametócitos são as formas que se encontram na corrente sanguínea do homem, não dentro da célula, na corrente sanguínea, né? E o mosquito, ele vai fazer o passo sanguíneo dos gametócitos. Tá? Quando o mosquito ele ingere sangue com gametócitos, essas formas sexuais elas vão se reproduzir.
Elas vão se fecundar. E aí vão formar essa forma que a gente tem aqui, que é o zigoto. O zigoto é um ovo que vai formar novos parasitas. O zigoto ele vai se diferenciar em oocisto. Quando ele chega nessa forma de oocisto, ele vai para o estômago do hospedeiro. No estômago, ele vai se transformar no que a gente chama de esporozoítos. Os esporozoítos vão para a glândula salivar do mosquito. Né? Então, toda hora que o mosquito vai picar alguém, na sua saliva, ele tem essa forma invasiva que a gente vê aqui, esporozoíto. São os esporozoítos que vão infectar as células do fígado da pessoa, os hepatócitos, e que vão infectar os glóbulos vermelhos da pessoa. Então, os esporozoítos eles vão invadir o sangue e o fígado do ser humano. Né? São essas formas que são rápidas e que infectam as nossas células. Uma vez dentro da nossa célula, os esporozoítos se transformam em merozoítos e eles se multiplicam infectando uma célula e aumentando o seu tamanho. Toda vez que você rompe um glóbulo vermelho, os merozoítos se transformam em esporozoítos e novamente voltam a fazer isso. Tá? Eu só expliquei aqui as formas evolutivas. Vamos ver como é que isso aqui se comporta dentro de um ciclo. Né? Então, aqui sim a gente tem a foto de um ciclo de vida. Vamos começar aqui no passo 1. Né? No passo 1 você tem, por exemplo, aqui ó, o mosquito, dentro dele, ele se alimentou de um sangue contaminado, e nesse momento ele pegou o quê? Ele pegou os gametas. Né? Dentro do mosquito, os gametas, eles se transformaram num zigoto. Como a gente pode ver aqui, ó, gametas, zigoto. O zigoto, ele virou um oocisto. O que é um oocisto? É um ovo que tem parasitas jovens ali. Né? O oocisto, ele foi parar no estômago do mosquito. Liberou esporozoítos do oocisto, foi para a glândula salivar do mosquito. Então agora o mosquito está armado. Na sua saliva, ele tem vários esporozoítos. Toda vez que ele picar um ser humano, infectar um ser humano, os esporozoítos eles vão para as células do sangue. Essa parte vermelha aqui, ó, é a parte mais importante do ciclo. Né? Por quê? Os parasitas esporozoítos vão começar a infectar os glóbulos vermelhos das pessoas e ali dentro ele vai virar merozoíto, em que ali ele vai se multiplicar e explodir as hemácias dos glóbulos vermelhos da pessoa. Né? Cada vez que a célula explode, ela libera uma quantidade multiplicada de parasitos. Então a gente está falando de uma célula infectada, quando ela explode, ela vai liberar pelo menos 8 novos parasitas. E a coisa vai aumentando cada vez mais. Né? Depois disso, chega uma hora em que algumas células se transformam em gametas de novo, para começar todo o ciclo. Né? Perceba que o ciclo de vida não é fácil, é complexo. Né? O que a gente precisa saber? Para uma prova, por exemplo. Né? Para uma prova, a gente precisa saber que o fígado e os glóbulos vermelhos das pessoas ficam infectados. Cada vez que uma célula explode, liberando novos protozoários, a pessoa tem os seus sinais clínicos. E cada vez que uma célula libera novos parasitos, você tem uma carga cada vez maior de parasitas para alimentar os mesmos sinais clínicos. Tá? A gente tem aqui um ciclo de vida um pouco mais claro em imagem, né? Mas ele está falando a mesma coisa. Olha só. Primeira coisa aqui, a fêmea anófilis, ela vai fazer o pasto de sangue, né? Então ela vai picar a pessoa. A partir desse momento, ó, meia hora depois, os parasitas, os esporozoítos que estavam na sua glândula salivar, né? Entraram no sangue, vão infectar os hepatócitos. Lembra que são as células do fígado, né? 5 ou 6 dias depois, essa célula aqui já está liberando novos parasitos. Olha os merozoítos aqui, né? Aqui, nesse caso, do fígado, ela vai começar a ir para o sangue e aqui, continuamente, ela vai ficar infectando glóbulos vermelhos e liberando células, explodindo e liberando vários novos parasitas. Né? Olha que interessante aqui. Ó. A cada 48 horas, você vai romper essas células do sangue e você vai liberar uma quantidade cada vez maior de parasitas. Chega uma hora que os parasitos aqui dentro do sangue, eles vão liberar gametas. Esses gametas são formas sexuais. E somente no mosquito, eles vão se multiplicar para formar um zigoto. Novamente vai para o estômago, o oocisto, né? E daí libera esporozoíto. Então perceba que aqui a gente tem um ciclo bem
diferenciado, né? E o mais importante daqui é isso, ó. Cada ciclo de 48, 72 horas, mais ou menos, 2, 3 dias aproximadamente, você tem glóbulos do sangue que explodem, liberando parasita, e isso causa sinais clínicos na pessoa, né? Aqui a gente pode ver algo sobre os sinais clínicos. Eles estão diretamente relacionados ao momento em que o parasita está no sangue, no sanguíneo. Cada vez que os glóbulos vermelhos liberam parasitos, você rompe a célula, né? E isso causa os picos intensos de febre das pessoas. Febres altíssimas, de delírio, de sudorese, né? Sensação de frio e calafrio intenso. Muitas pessoas deliram e muitas pessoas morrem nesse processo, né? Cada vez que uma pessoa tem uma febre, ela tem uma febre debilitante, né? E disse que cada novo pico de febre é uma febre mais intensa do que o episódio anterior. Então, a pessoa na segunda, no terceiro episódio de febre, a pessoa já começa a ter um delírio, uma desidratação muito grande a ponto de matá-la, né? Por isso que quando a pessoa sofre com malária, é uma espécie de corrida contra o relógio mesmo, né? A gente aqui, na nossa região sul do país, a gente não tem muito isso, né? A gente não tem muita experiência com malária, mas é algo que o pessoal, por exemplo, na região amazônica, na América Central, tem contato com isso, né? Não tanto quanto antigamente, mas ainda assim. Né? Existe algo que é interessante, né? Algo que já não é mais tão comum como antigamente, mas isso é uma doença ocupacional também. Quer dizer, determinadas profissões, determinados perfis profissionais têm uma chance maior de adquirir malária, né? Quando você vai explorar, por exemplo, uma região nova, tropical, você vai realizar, por exemplo, um sistema de dutos novos, abrir estradas, construir ferrovias em regiões inexploradas, né? Ou você vai fazer plantio em regiões que ainda não tinham sido feitas, né? Então, abrir o mato, construir pastos, né? Tudo isso você tem chance de adquirir malária. Então, de tempos em tempos, aqueles trabalhadores que já têm condições bem precárias de vida, né? Situação trabalhista instável, são explorados, né? Eles são mandados para essas regiões. Nessas regiões, eles têm que abrir caminhos, estradas novas, e é ali que tem o risco de pegar as doenças. Então, essas pessoas, além de ter problemas trabalhistas, né, sendo exploradas, essas pessoas também têm risco de pegar doença. Então, olha como a coisa é séria. Né? Bom, como é que a gente faz o diagnóstico contra a malária? Né? Felizmente, o diagnóstico não é tão difícil de se fazer, porque a gente tem várias evidências que mostram que a pessoa está com malária, né? Primeiro, a pessoa ela tem que estar na região, no ecossistema que fecha a doença. Ou seja, pessoas que frequentaram uma região tropical, né? Ou pessoas que se encontram ali agora, né? Pessoas que estão com sinal clínico. Então, o histórico de pico febril, né? Episódios febris sucessivos. Isso é sugestivo que uma pessoa está com malária, né? Você pode fazer a pesquisa de parasita em sangue periférico, que hoje é o método mais usado. O que é isso? Você faz uma pequena coleta, né, de sangue, geralmente da região periférica, então, geralmente ponta dos dedos, da pele, né? E você faz um esfregaço com isso. Você vai pingar essa gotinha ali numa lâmina, né? E você vai colocar algum corante. O corante que é bem usado é o Giemsa, que a gente já falou aqui, né? O Giemsa é uma coloração de roxo, que a gente pode ver aqui na imagem, inclusive, ó. O que a gente pode ver aqui, ó? O parasita, né? Ele está dentro desses glóbulos vermelhos. Aqui a gente tem um parasita, o esporozoíde, que vai liberar várias novas formas de vida daqui a pouco. Tá? Ou você pode fazer também a técnica de PCR. PCR é uma técnica molecular que você vai detectar o material genético do parasita ali dentro. Tá? De todas as técnicas que a gente faz hoje, a pesquisa do parasita em sangue periférico é mais comum. Tá? E aqui a gente chega um pouco no tratamento. Né? O tratamento ele é feito principalmente com antimaláricos famosos, né, como a cloroquina, como a primaquina e também a doxiciclina. Né? Não podemos esquecer do quinino, que o professor já citou, né, mas que hoje ele é feito mais de forma sintética, não de extração natural. Tá? Bom, o uso de mosqueteiros em áreas endêmicas, isso também é preconizado para quem vai para regiões tropicais, né? Mas na prática muitas pessoas acabam não usando, né? Porque regiões tropicais o calor é muito grande, muito intenso. As pessoas gostam de dormir, não é que elas gostam, né? Elas não conseguem dormir com mosquiteiro. O calor é gigantesco, né?
a gente também tem que pensar na parte prática, não só ficar na teoria, né? E existe algo que é bem preocupante, né, que é algo de debate, de investimentos até hoje, que é a questão de prevenção. Durante muitas décadas, o homem ele se preocupou em fazer uma vacina para a malária. A gente tem um grande número de mortos, uma doença que continua bastante prevalente, então a coisa mais óbvia que pode passar na nossa cabeça é o seguinte: fazer uma vacina contra ela, né? Não foi falta de dinheiro que fez com que até hoje a gente não tenha uma vacina para malária, tá? Quando você vai fazer uma vacina com parasita, inclusive isso aqui já foi algo de discussão nas nossas aulas aqui, né? Não é algo tão fácil do que você fazer uma vacina para uma bactéria. Se você acha que a gente está tendo dificuldade de fazer vacina contra o coronavírus, é porque você não sabe como a gente tem esforços difíceis contra vacinas para protozoários, né? O protozoário tem algo que nenhum outro tipo de patógeno tem. O protozoário ele se transforma em formas evolutivas diferentes, né? Então, quando você vai fazer uma vacina para a malária, você tem que pensar o seguinte: essa vacina ela vai formar anticorpos, é isso que a gente quer, né? Mas anticorpos contra quem? Qual forma de vida? O esporozoito? O merozoito? Você já percebeu que ali a gente tem várias formas de vida, né? O que adianta você formar anticorpos contra uma forma, se daqui a pouco essa forma já se transformou dentro do teu corpo? Aí aqueles anticorpos que você produziu, eles não vão ter o mesmo papel. Você entende? Então, os protozoários, de forma geral, eles já aprenderam mecanismos para escapar de mundo. Como, por exemplo, modificar a sua forma evolutiva, né? Cada fase da infecção, ele se transformou. Outra coisa que é bem difícil também é que os protozoários, eles acabam fazendo o que a gente chama de variação antigênica. Eles trocam os antígenos da sua superfície a cada geração. Então, você tem, por exemplo, um fulano, uma geração de parasita, que tem um tipo de antígeno, eu vou chamar de antígeno X, né? E uma geração adiante, alguns dias depois, o antígeno é Y. Né? Então, isso dificulta ainda mais. A fundação que o Bill Gates fez, com a esposa dele, é a Fundação Melinda Gates, eles investem bastante, eu digo, milhões de dólares por ano na produção de vacinas contra diversas doenças, né? Principalmente na África. E até hoje, apesar de bilhões de investimento, nós não temos uma vacina contra a malária. Então você percebe como a situação é bem crítica, né? Por isso que a gente reclama bastante da vacina para o coronavírus, mas na prática a gente está de parabéns, né? Comparado ao que normalmente a gente obtém, em termos de custo, em termos de tempo, de eficácia, né? Então a gente está aí, parece demorado a gente ter uma vacina no que vem, mas comparado a outras doenças a gente está relativamente bem, né? Bom, e agora a gente chega numa parte da nossa aula que a gente Viu, fala... professor? Diga, Cleiton. Viu, mas deixa eu perguntar para o senhor, lá na China já não foi desenvolvido a vacina do Covid? Lá na China tem... a gente tem hoje... Você está falando por quê, China especificamente? Eles estão fazendo uma vacina, né? Porque tinham erradicado a doença já tinham conseguido... Eu acho que não. Eles estão fazendo a vacina deles também, né? Eu acho que eles não têm uma vacina, porque se eles tivessem uma vacina, teriam já, eu digo agora, né? Eles teriam interesse muito grande em vender a vacina. Eles ganhariam muito dinheiro sendo os primeiros a vender a vacina, né? Os primeiros que fizeram uma vacina, então, por exemplo, a Inglaterra com a vacina de Oxford, né? A Rússia, por exemplo, eles vão ganhar muito dinheiro, porque todo mundo vai, por exemplo, a vacina de Oxford, que vai ser uma das últimas a ser preparada, ela já vendeu tudo. Os caras já estão com dinheiro no bolso, né? Então você consegue imaginar a grana que alguém que terminasse a vacina primeiro ia conseguir. Você entende? Eu acho que ainda não. Eu acho que não tem isso deles fazerem e até agora não terem divulgado, sabe? Mas, é o que o professor acha, né? Se isso é verdade. Então ainda não tem previsão nenhuma, né? A previsão até agora, ó, a vacina russa já parece-me que já está feita. Agora eles estão fazendo alguns testes, né? O Paraná, ele já se candidatou, já está quase certo que o Paraná vai ser uma fase de pesquisa para a vacina russa, né? E isso o ano que vem já, né? Infelizmente não tem uma previsão tão rápida assim para essa coisa ficar pronta,
né? Uhum. Eu ouvi no rádio hoje que a AstraZeneca lá, que ia produzir a vacina acho que é de Oxford, né? Os testes foram parados porque teve uma pessoa que teve uma reação, tipo... mas ela tinha um outro comprometimento, né? E eles pararam os testes. Isso mesmo. A vacina de Oxford, que é da AstraZeneca, ela realmente, eles pararam e interromperam os testes, né? Sempre que você tem uma pessoa com sintomas diversos, você tem que dar um passo para trás, né? Você verificar o lote, controle de qualidade, né? Todo esse tipo de coisa são coisas que vão, né? São situações que vão postergando, adiando o lançamento da vacina. Isso tem que ser feito, né? Porque você já parou para pensar? A vacina está sendo testada agora em milhares de pessoas. Isso é pouco, né? Quando a vacina vai realmente vai para o mercado mesmo, aí a gente tem um teste que é em milhões de pessoas. Na vida real, nada mais do que um teste em milhões de pessoas, né? Isso mesmo. Beleza, pessoal? Beleza. Bom, beleza, obrigado pela participação. Olha só. E agora a gente vai para uma parte, que é a parte final aqui do nosso ponto técnico, né? Que é o estudo de caso clínico relacionado à malária, né? Vamos lá. Esse jovem aqui é um jovem adulto, 20 anos, uma mulher, né? Ela é uma imigrante. Ela veio lá do Tahiti, né? O histórico dela, quando ela chegou a fazer conversar com o médico, né? Ela falou as seguintes coisas, né? Ela tinha um rash cutâneo. O que é isso? Ela começou a ter manchas vermelhas no primeiro ciclo menstrual dela, atrasado, desse ano, né? 4 semanas. Então, um mês atrás, o ciclo menstrual dela atrasou, ela ficou com manchas pelo corpo. Ela achou isso estranho, né? Na época, não sabia se estava grávida. A menstruação estava atrasada por estar grávida ou não, né? Alega que recebeu todo o esquema vacinal lá no Tahiti. É difícil uma pessoa ter todas as vacinas. Diz ela, vamos acreditar nela, né? Compareceu no hospital devido a dores abdominais e febre intensa, né? Não possui animais de estimação. Por que essas perguntas? Não possui animal de estimação? Tomou as vacinas? Porque o médico não está com malária na cabeça, né? Ele está com todas as doenças que existem na cabeça. Tá? Quando foi fazer o exame, né? Olha só, rash cutâneo se transformou em crosses. Então ela deve ter alguma dermatite, alguma doença de pele que tem ou não tem nada a ver com a doença. Tá? A mulher estava desidratada, né? Então quando pegava a pele da mulher assim, quando esticava, a pele demorava a voltar para o local, né? Quando você puxa a pele da pessoa e a prega da pele, ela demora a voltar para o normal, ela volta muito lentamente. Isso é um sinal que a pessoa está desidratada, não tem a quantidade de água que devia ter na pele, né? Ela estava com febre também, uma febre que não é muito alta, mas estava febril, né? Baseado no histórico do exame físico, podemos considerar malária? A gente pode, porque ela veio de uma região endêmica de malária, Haiti, né? E nesse momento ela estava com febre e ela disse que teve febre anterior, né? Não talvez seja muito claro, existem outras doenças que ela poderia ter, né? E aqui a gente coloca nesse espaço. Poderemos desconfiar de outras doenças? Sim. Ela pode ter varicela, que é comum, né? Febre tifoide, sarampo, por ter as manchas avermelhadas pelo corpo, né? Toxoplasmose, é possível ela ter, enfim. Quais testes foram pedidos? Né? Então, pediu ali hemograma completo, para ver se ela estava anêmica, para entender a situação, né? Quer dizer, contagem de células do sangue e células do sistema imune. Tá? Esfregaço sanguíneo. Por que é esfregaço sanguíneo? Ver se ela tinha algum parasita no sangue, como a malária, por exemplo. Tá? Pesquisa de anticorpos para rubéola. Então, ELISA e IgM é justamente para isso, né? Isolamento de herpes vírus, porque ela estava com manchas pelo corpo, né? Pesquisa de anticorpos para toxoplasmose. Se você lembrar na nossa aula de semana passada, a gente falou que esse é um dos testes que a gente faz para detectar toxoplasma, né? Imunofluorescência indireta, né? E ultrassonografia para ver se ela estava grávida, né? Desconfia-se fortemente que ela está grávida, tá? Olha o que apareceu aqui, né? Hemograma. Ela estava, então, com baixa de células do sistema imune, né? Então, sugestivo de virose. É possível que ela esteja com virose, né? O teste para rubéola deu negativo.
Olha que curioso aqui, ó. Esfregaço de sangue. Presença de plasmódio. Ou seja, bateu o martelo, a mulher tem malária. Já sabemos que ela tem pelo menos malária, né? A gente fez aqui 2 testes para toxoplasmose, inibição da aglutinação para sarampo, não deu resultado. Toxoplasmose também não deu nada, né? Ela tem herpes vírus, efeito citopático é aquilo que a gente falou na aula de micro, quando você joga o vírus numa plaquinha com células, ele explode a célula, né? Então já sabemos, né? E ultrassonografia mostra que ela, além de estar grávida, o feto, ele estava com encefalite. Então, o feto, por exemplo, ele teve ali alguma inflamação, possivelmente causada pelo herpes vírus. Então, a gente está falando de uma mulher que não tem só malária, né? Ela tem outras doenças também. Ela tem, por exemplo, o herpes vírus, que debilitou o sistema imune e possivelmente causou sinais neurológicos no feto. Então, é um paciente com malária. Não só malária, mas também uma virose séria que prejudicou até a criancinha, né? Agora eles vão ter que fazer um tratamento focado também na criancinha, né? Eu vejo como a vida é mais complexa, né, pessoal? Os casos clínicos são casos verídicos e casos um pouco mais complexos, tá? Bom, pessoal, essa é uma doença complexa, né? A malária, a gente viu que o ciclo de vida dela, várias formas de vida, vários detalhes, né? Eu não estou pensando muito no teu desempenho da prova, tá, pessoal? Eu não quero fazer questões cabeludas para a prova, né? Mas, no entanto, a gente precisa estudar, precisa saber que essa doença existe, né? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida no nosso conteúdo, pessoal. O professor, assim, do conteúdo ficou bem explicado, né? Mas, por exemplo, no começo do semestre eu comentei com o senhor que tem um amigo meu que está na África, né? E é missionário, pessoa de referência aqui em Curitiba. Certo. E o irmão dele comentou comigo que o ano passado ele teve 3 vezes malária. E por haver várias repetições, professor, o organismo não consegue chegar a uma imunidade. Por exemplo, pegar a primeira vez, tudo bem, mas a segunda, como tem vários estágios, cada estágio o corpo não produz anticorpos. Boa pergunta, Cleiton, né? Inclusive, espero que o seu amigo não sofra tanto com a doença, né? Mas diz que para eles lá, professor, é uma coisa normal. Normal, né? Em Guiné-Bissau lá, e tipo assim, o irmão dele comentando que, tipo assim, para nós, um resfriado lá, a malária para eles é tipo um resfriado. É uma Comum coisa, assim, né? é uma coisa corriqueira. Olha só, Cleiton, a situação é bem complexa, né? A gente não sabe muito bem, inclusive o seu colega poderia explicar muito melhor do que eu, né? Alguma imunidade, com certeza, a pessoa tem, mas não é uma imunidade o suficiente para prevenir o desenvolvimento da doença. Por mesmo motivo que a gente falou sobre a vacina, né? Assim como a vacina, a gente não tem uma vacina, porque o parasita tem várias formas de vida, o parasita modifica a sua superfície, ele mostra antígenos cada vez mais novos, né? Então, é uma corrida, a célula de defesa está correndo atrás do parasita, mas é uma corrida que ele quase sempre vai perder, porque toda vez que o parasita aparece novo, saindo do sangue, ele tem novos antígenos. Se você lembrar da aula de imunologia, a gente falou que antígenos são aquelas proteínas que aparecem no patógeno e que são proteínas que estimulam a produção de anticorpos. Cada vez vai ter um anticorpo novo. Então, é como se o vírus, como se o protozoário da malária toda semana colocasse uma roupa nova, né? Eu produzi anticorpos contra a blusa vermelha, mas daqui a 3 dias ele vai estar com uma blusa azul. Não vai adiantar nada. Sempre se atualizando. Exatamente. Esse é o grande problema, né? Alguma imunidade deve ter, mas ela não deve ser tão boa assim. Não deve ser tão boa assim. Entendeu, professor? Como que eu posso dizer, cada vez ele vai se transformando, é mutação, né? Vai havendo. E justamente mutação. Justamente isso. É complexo. É bem complexo. Tranquilo, professor. Beleza, pessoal. Quando é que começam as aulas? As provas, desculpa.
Eu vou verificar novamente, né? O professor não lembra agora de cabeça. Na próxima semana eu trago para vocês as datas certinho, tá bom? Não falta muito tempo, não. Não falta muito tempo, porque esse semestre aqui é pequeno, né? Na próxima aula, o professor promete que ele traz até, inclusive, alguns tópicos importantes para vocês estudarem. Tá bom? Ok. Joia, obrigada. Viu, professor? Então, Diga. a volta às aulas mesmo ainda pode estar até comprometida para o ano que vem? Não sei exatamente. Tem instituições que se arriscaram a voltar e pararam, né? É provável que o presencial só volte no ano que vem. Provável, mas eu não respondo pela instituição, né? A gente qual é que é a recomendação que fizeram para a gente? Para a gente ficar a postos que a qualquer momento eles podem dar um informativo para a gente. No dia que a gente souber, a gente passa para vocês. Mas até agora não tem nenhuma informação oficial de volta. Uhum. Beleza. Essa, pessoal. Beleza, professor. Obrigado pela presença de vocês, né? Um bom resto de semana e a gente se vê semana que vem daí. Joia. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.